Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje em mais um podcast. Queria aqui salientar e me desculpar pela falta do nosso amigo Rafael Japa. Tá com outros projetos aí, mas brevemente ele vai estar aí para falar das novidades que tá rolando, galera. E hoje estou aqui com uma pessoa super especial, que é professora, que é profissional de marketing e também fundadora da Sua Visita. Você sabe o que é a Sua Visita? Eu ainda não sei direito, ela vai conversar um pouquinho pra gente. Mas vamos conversar. Patrícia, obrigado pela sua presença. É um Obrigada a prazer você. estar batendo um papo bem bacana com você. Temos muita coisa para falar aí, principalmente para essa garotada nova que está começando a entrar no mercado de trabalho. Então, vem te agradecer aqui estar com a gente hoje. Obrigada, para mim que é uma honra estar aqui, esse colégio maravilhoso que, assim, só de andar por aqui a gente já se sente honrado, assim, feliz. Estou pensando como é que eu vou fazer para mudar para Bangu, para botar meu filho aqui. E... É próximo, é próximo. Não, mas proximidade a gente que faz, né? E agradeço o convite, viu, Talarico? Patrícia, então vamos começar já com a Solano aí no futebol, como dizem, porque ela tem alguns clientes aí de futebol, não sei se pode falar. Então depois a gente vai falando um pouquinho sobre essas questões aí, galera. Patrícia, fala um pouquinho pra gente aí o que é a Sua Visita. Então, a sua visita começou como um sonho da professora Patrícia, que sempre gostou de jovens, também fez escola técnica, eu fiz magistério, e que sempre pensou, como eu posso ajudar essa galera que está vivendo toda essa paixão pelo que faz, toda essa energia, né, canalizada numa profissão, que é o curso técnico, é você acelerar a sua vida para entrar no mercado de trabalho, né? E nessa época em que eu pensava o que eu vou fazer com o conhecimento que eu adquiri no marketing, o que eu vou fazer com o conhecimento que eu adquiri nas multinacionais que eu trabalhei, qualificando as oportunidades, qualificando os leads que a gente fala, surgiu a sua visita. A priori, como uma forma de trazer jovens para o comercial, de fazer o olhinho deles brilhar para esse setor especificamente. O início foi assim. Já faz 4 anos e já passaram na sua visita 40 jovens. Muita gente, todos formalizados, alocados em outras empresas, né? E recentemente a gente está com uma bandeira nova que é cursos, educação, ou seja, a professora que fez lá o tal juramento, né, não Não vai consegue deixar largar, sair né? daquilo, não dá. Bem legal. E aí você estava conversando com a gente aqui nos bastidores sobre o trabalho da Sua Visita perante as empresas, né? É, que na realidade, pelo que você me passou, a Sua Visita veio trazer um olhar diferenciado para a questão de um produto, da venda de um produto, para como lidar com aquele produto ou até mesmo com aquele cliente. Fala um pouquinho qual é o Sim. trabalho da Sua Visita em relação a isso. É aquela frase de efeito conhecida que a gente comentou também, você não tem que vender para todo mundo, né? E isso é uma máxima que parece óbvia, mas não é. A gente tenta vender para todo mundo. A gente faz um único post sem direcionamento nas redes sociais. E não é só postar. Né? E a gente não pensa o que vai ser a linguagem do público que eu quero, que a gente chama de nicho, e eu gosto de chamar de micronicho. Né? Então, a gente estava falando aqui da Coca-Cola, e se eu considero o nicho de quem bebe Coca-Cola, eu ainda posso fazer micronichos aí, de quem só gosta da garrafa de vidro, de quem só gosta num restaurante AA com limão, Ou seja, né? eles conseguem atingir diversos públicos em um só produto, né? Sim, e aí cada um vai ter uma linguagem, né? Falando aí de marketing, de redes sociais, que nem é tanto o foco do meu trabalho, é mais a visita em si, mas começa por uma linguagem acertada, né? Mesmo que seja ao telefone, se eu vou conversar com um advogado e se eu vou conversar com uma outra profissão que exige menos jargão, né? Que não fale tanto o tecniquez deles lá, eu tenho que conversar de forma diferente. Se eu vou conversar com um advogado e põe uma gíria ali no meio, haverá um ruído na comunicação. Não vai dar tão certo com aquele nicho por conta da comunicação desalinhada, né?
E aí, você estava conversando com a gente, falando um pouquinho sobre essa questão da pré-venda, né? Que Sim. é, na realidade, o que a sua visita faz. Isso, é a qualificação, Que é né? um olhar hoje no mercado, não sei se posso dizer hoje, mas que pelo menos no passado não se tinha essa visão. Não. A preocupação era muito na venda e muito pouco na pós-venda. Aí, ao longo do tempo, isso foi melhorando, foram dando atenção, vindo que é importante você ter uma pós-venda, mas eu não me lembro de terem falado sobre pré-venda. Sim. Então, fala um pouquinho, o que é isso? Então, eu conheci isso na Honda há mais de 10 anos. Então, assim, não é algo tão novo assim. Só que para a gente, que é uma empresa, para as empresas menores, né, os empreendedores, os microempreendedores, né, que são as pessoas com porte menor, é difícil pensar que você vai ter uma área para qualificar. A gente meio que joga nas 11, né? Quer fazer tudo e acaba fazendo do jeito que dá. Mas se você tem uma pessoa que seja um estagiário, claro, com boas habilidades, né? Com condição de falar bem, de ter bom português, que é o mínimo para esse trabalho profissional. E essa pessoa consegue identificar esse cliente é bom para minha empresa e esse cliente não é, já é meio caminho andado. Né? Você vai conseguir gastar menos tempo de convencimento daquela pessoa, né? Porque, de fato, já se selecionou ali quem tem o porte, quem tem a condição de compra. Como é que eu faço isso? Olhando a minha própria carteira. Quem me compra hoje, né? Para quem eu já dou certo? Para quem eu entrego? Para quem a minha empresa entrega? Mas aí isso não entra naquela área de que, tipo, eu tô meio que desistindo daquele que não me compra e deixando ele de lado? Sim, você está. Mas a vida é assim. Cada escolha é uma renúncia, né? E a renúncia do cliente que não dá certo, ele pode não dar certo hoje para aquele produto. Depois você pode pensar num produto para ele e ele não fica triste, né? Mas hoje, se eu faço, por exemplo, um curso como a gente tem na sua visita, para motivação de equipes, para mexer com quem está no home office, para organizar um pouco as métricas dessa pessoa, para lhe dar a metodologia de ligação, né? Criar listas do zero, são temas que a gente aborda. E eu pego uma lista de pessoas que não têm equipe, o meu objeto se perdeu ali, né? Então, essa é a preocupação da pré-venda. Quais são as perguntas de qualificação que eu tenho que ter e que eu tenho que fazer para descobrir se esse cliente passa para o filtro 2 ou se esse cliente é gongado ali e não passa naquele produto, naquele momento, para o filtro 2. Não quer dizer que eu não aborde esse cliente em outro momento, não quer dizer que eu não possa fazer networking com esse cliente, isso é outro papo. Mas para aquele produto que eu estou vendendo naquele momento, a pessoa que não tem uma equipe não cabe, porque ela não vai aproveitar, vai continuar tendo que fazer tudo sozinho, né? Enquanto a proposta ali naquele produto é uma separação de alguém para qualificar. Eu não sei se entra muito nisso que eu vou contar aqui, mas aí você me diz se vai entrar muito um pouco nisso. O que acontece? Há muito tempo atrás, deve ter mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, eu trabalhava numa empresa e qual a gente fechou com um grande cliente, né? E aí ele chegou para eu que fazia o trabalho de análise ali, junto para montar o sistema, a gente já montou um sistema para aquele cliente. E aí eu fui dar uma ideia para ele, dizendo o seguinte, cara, você tá perdendo cliente nesse lado de cá, porque você não tá talvez divulgando aqui. Então assim, divulga um pouco mais aqui, porque você vai ter cliente aqui e aqui. Aí ele falou, não, Wagner, eu não quero isso não. É uma empresa, era uma casa de show muito grande, tá? E aí eu falei, mas por que você não quer isso? Ele falou, cara, porque esse cara daqui, ele não tem como consumir quando ele vier na minha casa de show. Então esse cara só vai encher espaço, eu não quero ele. Vai ter que jogar casa a Aí eu casa ficava assim, que isso, cara? Ele falou, onde eu divulgo é o público que eu quero. Mas isso é importante, você saber o E isso é a público que você pré-venda? Esse é o quer. trabalho? Sim, uma coisa é você definir um nicho. Quero trabalhar para contadores,
quero um produto, sei lá, um mini curso EAD para adolescentes que estão ainda em escolha vocacional, né? Quero um produto que atenda bem a corretores de seguros, né? E aí eu vou estudar o jargão desses corretores, os hábitos, né, de compra desses corretores, a linguagem que eu tenho que falar com esses corretores. E aí, quando ele disse, eu quero divulgar aqui, não ali, aonde que esses corretores estão? Dependendo da profissão, vai ser no jornal. Dependendo da profissão, vai ser numa revista especializada. Dependendo da profissão, onde que essas pessoas estão? Como é que eu faço para falar com elas? Eu vou ao sindicato delas, né? Eu vou falar com advogados, eu procuro a OAB para fazer uma parceria. Então, a linguagem vai depender do nicho. O primeiro ponto é para quem, né? Na verdade, o primeiro ponto é para quê? É o É, propósito. é a pergunta principal. É o que a gente fala com os nossos alunos aqui né? na hora Depois, para da quem? construção do projeto final deles, né? Então você vai construir um projeto, um produto, no caso de ADM, no caso de informática, Com eles que vão construir um propósito? sistema. Você vai construir para quê? Com que Né? propósito? Qual é o justificativo e objetivo disso? Depois que você definir isso, para quem você vai construir isso, né? É bem importante E aí, o para isso. quem é o foco da qualificação, né? Que eu tô trabalhando em função de uma linguagem específica, o e-mail vai ter que ser dentro dessa linguagem, a abordagem vai ter que ser dentro dessa linguagem. A gente fala muito. Não estuda só o jargão do que você está vendendo, né? No meu caso, CAC, custo de aquisição do cliente, né? Field sales, o vendedor da rua, tempo de negociação, ticket médio, são termos da minha área, né? Do comercial propriamente dito. Só que quando eu vou falar com um corretor de seguros, que hoje tem comprado bastante o curso da sua visita, né, já é a segunda turma com corretores, eu tenho que entender um pouquinho do linguajar deles, né? E a conexão que é a venda depende de empatia, de rapport, né? De conseguir conectar, conexão é a palavra, com essas pessoas que eu quero depois monetizar essa relação. Entendi. Né? E assim, o que que você falaria, a gente hoje aqui, né, que assiste o nosso podcast, que assiste, além dos nossos alunos, tem muitos responsáveis, tem muitas pessoas que são empreendedoras, têm vontade de empreender, e que talvez a ideia inicial deles era, tipo, tenho uma ideia de um produto, de criar alguma coisa e vou fazer. Mas talvez nunca tinha pensado nisso que você está falando. Então, o que que você falaria para essas pessoas hoje que estão nos escutando, nos assistindo? Bota a bola no chão. Pensa um pouquinho, o que que eu estou vendendo, por que que eu estou nessa, por que que a minha empresa existe, para quem que eu vou oferecer, que produto eu vou oferecer para essa pessoa. A mesma empresa pode ter vários nichos, vários produtos, várias formas de comunicar, direcionado para cá, direcionado para cá, direcionado para cá. A sua visita hoje tem gestão comercial, que a gente vai contratar, vai treinar o pré-vendedor, vai cuidar até dos custos trabalhistas, tudo que vier. E é um nicho. Né? Esse nicho tem sido energia solar, energia eólica, é o tipo de público que nos contratou nesses 4 anos. Agora, se eu falo de curso, já é outro pessoal que eu vou conversar. Já são as empresas que têm vendedores em home office, que estão querendo mexer essa equipe, que tem um vendedor novo, que quer trazê-lo, né, unificar esse vendedor. Então, curso, a gente já está com outra comunicação, já não é o mesmo post, já não é a mesma forma de falar, né? Então, acho que a grande sacada é a gente conseguir manter a consciência para fazer coisas intencionais. E não no meio da correria, né? Assim, são muitos os afazeres do pequeno empreendedor, são muitos os afazeres da pequena empresa, né? Então, conseguir, de fato, essa palavra que vem, né? Essa frase, colocar a bola no chão e pensar, eu quero comunicar-me bem para esse público. Quem é esse público? Como eu me comunico bem com ele, né? A gente está falando de jovens e está passando um filme na minha cabeça, né? Quando jovem eu queria ser veterinária. Caramba, que mudança! Mas eu tenho um histórico de, no colégio, vender origami. Então, já nasci Já vendedora, é. né? E os que eu não sabia fazer, que era o pterodáctilo, né? Os mais difíceis, eu terceirizava. Ai, Meu pô, melhor já era amigo fazia. empreendedora.
e a gente dividia, né? E ainda tinha assim uma pasta de plástico, um de cada modelo. Eu lembro do caranguejo. O caranguejo era divino. Aí tinha, o caranguejo eu sabia fazer. E aí tinha lá coladinho com durex, um rolinho de durex, e a pessoa falava, qual o origami que você quer comprar? Tem o número 1, número 2, número... A pessoa comprava que nem o McDonald's, por número. E aí virava a pasta, e tinha outros tantos, né? E no final tinha assim, por favor, pague em moeda. Troco tá difícil. Né? Caramba! Então eu gostava de receber em moeda para não ter trabalho de dar troco, né? Você vê. Então, eu acho que a gente tem que parar muito para pensar também qual que é a nossa essência. E geralmente está na infância, É. né? O que meus pais já faziam e podem ter me influenciado? Meus pais sempre foram, minha mãe professora, meu pai empreendedor, vendedor. O que está na minha essência como coisa que não vai custar tanto fazer, né? Que para mim vai ser prazeroso. E aí depois acabei virando professora, né? Fiz o magistério meio que imbuída no rastro da minha mãe. E aí veio o marketing por conta da empresa do meu pai, que eu herdei. Ele veio a falecer e eu caí de paraquedas na empresa dele. E hoje estou aqui com essa missão, que eu acho que é o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a se apaixonarem pelo setor comercial. Antigamente tinham vários ditados que diziam, né, sobre a questão da venda. Ah, o cara, para ser um bom vendedor, ele tem que ter boa lábia, né? E eu tô começando a ver que hoje não é mais isso. Não adianta mais ele ter só uma boa lábia, né? Porque antigamente tinha aquele cara, "Ih, esse cara aí dá nó em ponta de ferro, de alguma coisa desse tipo. Não lembro desses ditados, não, que eu sou muito mais novo, gente. E aí, eu lembro muito disso. E aproveitando essa pergunta, Patrícia, o que que mudou na questão do marketing, nessa questão pré-venda com a pandemia? Sim, são duas perguntas diferentes, né? Eu acho que a história do dom versus transpiração, né, vai sempre existir. Eu lembro que eu fiz uma escola técnica de música, Vila Lobos, e as pessoas falavam: você nunca vai aprender partitura. Eu era louca para aprender partitura porque você não tem o dom. Até dentro de casa eu ouvia, às vezes, eu ficava triste. Falava assim: eu vou aprender esse negócio, sim, porque eu vou estudar. E eu aprendi. Né? Na época eu conseguia, hoje não consigo mais. Não. Na época eu conseguia ler uma partitura divinamente, solfejar. Então, assim, o dom facilita, mas também ter o dom e não fazer nada com ele, né? Tá lá É. na Bíblia enterrar o dom, né? Também está muito errado. Então, eu acredito que seja uma mistura do. Lógico, quem tem o dom vai até acelerar, né? Que nem a escola técnica, vai entrar mais rápido aí no mercado. Mas, por outro lado, eu preciso transpirar, eu preciso da educação continuada, né? Acho que o maior conselho que a gente pode dar para um jovem hoje é estuda, né? A educação continuada é você estudar para sempre, o que você decidir. Por isso é bom gostar do que você decidir. E a segunda pergunta, Que foi sobre a questão de que o que que a pandemia pós-pandemia. mudou nessa questão pré-venda e pós-venda, de venda propriamente dito. Sim, eu acho que mudou tudo, né? Só de fazer negócios sem o tete a tete. Antigamente a gente falava do fio do bigode, Uhum. né? Eu sinto que hoje há uma forte onda do EAD. Está aqui um coordenador de EAD, né? O, o, o A ensino educação mudou muito com o isso. ensino à distância tá, É, né? As reuniões comerciais também é. estão fortes As no empresas começaram a ver que é mais digital. lucrativo também para elas quando Não ela voltar. não voltar, né? A questão de espaço, ambiente, o próprio funcionário trabalha mais relaxado, tem a questão do tempo que ele perde no transporte até chegar ao escritório. Esse tempo ele já poderia estar produzindo. Então Sim, tem uma série de sim. situações que foi vista com a pandemia que era melhor manter E e o eu acho que próprio, não tem o volta. próprio funcionário perde se ele ficar no home office e não conseguir produzir, né? Exatamente. Porque acaba que ele também não tem os frutos do trabalho dele, né? É. Eu acho que é um desafio gigante. A gente vai ter que ter mais organização cada dia mais, mas conseguir produzir com essa chama de retomada. Né? Para mim, o que a pandemia nos trouxe foi a necessidade de retomada. Deu aquele ato, né, que todo mundo começou a valorizar a família,
viu como é que era conviver de novo com a esposa, né? Viu que o filho fica chato à tarde. Nossa, não sabia que você passava nesse horário que ele tem sono, né? Então, eu acho que para as famílias isso foi riqueza. Mas para os negócios, eu acredito que agora a gente tem que, de fato, Mas mudou retomar. a forma de vender Mudou muito, mudou com a muito. pandemia? Sim, você sabe que a primeira estagiária que a gente teve foi uma portuguesa lá na sua visita. Uma portuguesa de 60 anos, né? Uma jovem senhora, né? Uma senhora já. E ela tinha um sotaque próprio de portugueses, e eu falei, nossa, me apaixonei pelo sotaque, pela pessoa, eu quero essa estagiária. Ela queria estágio. E aí eu briguei para contratá-la, porque contratar pessoas que não são brasileiros não é tão fácil. Demorou, acho que mais de um mês. E eu brigando lá, não quero essa, quero Processo essa. de documentação, é Processo isso? de documentação, não sei se era CIE, MUD, agora é Super Estágios que cuida da gente. Mas era uma empresa que na época cuidava dos estagiários e que não conseguia ajustar ali frente a esse requisito, né, de documentos próprios para estrangeiro. E quando a gente acertou, eu lembrei agora que a gente estava falando de comunicação nichada, comunicação direta, ela foi uma maravilha. A gente, na época, estava prospectando dentro de plataformas de petróleo, que era um desafio gigante, gigante em todos os sentidos. Às vezes, os decisores estavam em escritórios, às vezes, eles estavam na plataforma. Às vezes, tínhamos problema porque o cara estava no meio do mar, a ligação, né? Sempre gravamos e havia problemas técnicos. Mas quando ela conseguiu conectar, conseguiu falar com um decisor, passou lá tantas vezes pela secretária, já falando pelo nome, né? Cumprimentando a secretária pelo nome, ligando em diversos horários, de manhã, de tarde, de noite. Conseguiu encontrar o decisor e o decisor falou que tinha alguém que ele amava em Portugal. Então, imagina a conexão. Começaram a falar nomes de lugar de Portugal. Pombal, Ela nossa, se achou, né? nossa, a conexão. Então, a grande dica eu acho que tem que ficar para a gente na vida, não só no comércio, né? É conseguir uma conexão genuína com o outro, né? De não necessariamente vender, mas a priori ser de fato interessante, ser de fato, né, genuíno, essa ligação. E depois, se evoluir para algo monetário, ótimo. Se não evoluir, tudo bem também. Né? A gente consegue seguir e, de repente, lá na frente, essa pessoa nos indica o cliente dos sonhos, né? Nos indica a visita, por que não? O céu é o É, limite, né? eu escutei muito tempo atrás uma frase de um cara que, assim, na empresa que eu coordenava lá, ele arrebentava nessa questão de vendas, né? Ele sempre era o top e tal. E aí, um belo dia, eu conversando com ele, eu falei com ele assim, cara, mas qual é o teu segredo, né? O que que você faz que diferencia de todo mundo? Aí ele falou, cara, eu só faço o seguinte, eu deixo de ser vendedor pro meu cliente e passo a ser consultor dele. E Perfeito, aí, né? quando ele me ver como vendedor, quando ele tem uma dúvida, ele não vem falar comigo. Mas quando ele me vê como consultor, ele vem tirar uma dúvida até mesmo da casa dele, problemas pessoais, ele vem conversar comigo. E aí eu tenho esse cliente todo sempre na minha mão. Então, quando ele me indica, ele não me indica como um vendedor, ele me indica, eu tenho um amigo que sempre Muito me bom. ajuda nisso. E aí esse é o meu segredo. Eu falei, cara, sensacional. E ser verdadeiro, né? Se não for bom, não indica. É verdade. Né? Esse comprometimento consigo e com o outro traz a venda natural. Né? Eu permiti, eu me abri para conhecê-lo. Nossa, fiquei tão surpresa quando eu fui convidada para esse podcast. É mesmo? Eu fiquei tão surpresa que eu falei assim, gente, essa escola abriu as portas para mim. Né? E aí eu comecei a pensar, mas é longe, mas nesse dia eu tenho compromissos muito cedo. Não tem como não ir. Né? E aí, durante a semana, acho que foi segunda, eu fiquei doente. Eu falei assim, gente, eu não posso ficar doente, não tenho como não ir. Né? Então, assim, e as coisas meio que caminham para o bem quando você está aberta àquele. A receber também, É né? verdade, é verdade. E não pensar no outro como uma fonte de dinheiro ou como
alguém que vai me trazer, mas como alguém que também quer receber. A gente tem um ditado muito legal aqui na própria instituição, né? E isso não é só um ditado, não, tá, gente? E quem conhece a instituição sabe disso. E a real, eu acho que é o que faz a diferença na questão da instituição na área educacional, da redondeza, da região, com outras instituições. Olha o nicho aí, ó. Porque é o nicho. Porque assim, porque o que que acontece? A gente aprendeu isso com o nosso mantenedor, que o aluno aqui pra gente, ele não é uma nota, ele não é uma cédula de dinheiro, um número. Na realidade, o aluno aqui pra gente, ele tem nome. E aí, eu confesso que eu não consigo. Mas eu não sei como é que o meu diretor consegue. Mas o meu diretor sabe o nome de cada criança que tá aqui. Se falar com ele o nome de uma criança agora, ele sabe a fisionomia dela, sabe quem é o pai e quem é a mãe. Que Eu tô te falando de uma massa. instituição que hoje a gente está na base de 1.300 a 1.400 alunos. Sim. Eu falo, cara, eu não consigo, às vezes eu fico pensando pra falar com o meu diretor, vem nome. Assim, cara, o dia a dia, a correria faz a gente. E aí, isso começou a ser levado, porque como ele é o grande exemplo, todo mundo começou a falar. Então, assim, o professor, ele vê o aluno como aluno. Criou a cultura. Né? Criou essa cultura. Isso torna diferencial. Com então, certeza. Então, com assim. certeza. E nessa grandiosidade, né? Exatamente. E eu acho que isso eu não sei se chega a ser uma pré-venda, ou uma venda, ou uma pós-venda, mas que fideliza também, além da qualidade, fideliza o nosso cliente em relação a isso. Porque ele é um ser humano. Ele é uma pessoa pra gente. Ele é um o vendedor aluno. também, né? Agora mudando um pouco a ótica. Mas eu falo isso nos cursos e nas oportunidades que eu tenho de disseminar alguma coisa boa, assim. Será que esse vendedor está com metas tangíveis, metas palpáveis, metas reais? Ou será que você está querendo um vendedor super-herói? Né? Assim, a humanização está em tudo. Né? Porque se a gente fica, vende, quero dinheiro novo, mas não dá um suporte, né? Às vezes até emocional, né? Não tem uma conversa lá que a gente chama de daily, né? Uma reunião diária, semanal, mensal, quinzenal. Né? Tem cara que quer vender o produto e nem conhece o produto que está vendendo, ainda tem essa, né? Ainda tem essa. Aí o vendedor não está aberto a novidades, não está aberto a desenvolver-se com novas técnicas, automação, né? Hoje a gente tem robôs, eu vi a sala de robótica, gente, que lindo. Mas toda essa parte de modernizar-se frente a... Todo dia tem coisa nova. Ontem eu estava vendo que tem uma nova mídia social, uma nova rede social, né? Já viu? Não vi. Seja real. Be real. E pede para você não colocar filtro, não colocar maquiagem. É mesmo? Né? Não sabia, não. Naquele momento eu estou assim, né? Do jeito que eu estiver, sem Pô, que maneiro. falsear a realidade, né? Então, assim, se eu estou fechada para o que tem de novo, se eu estou fechada para conversar com outras pessoas, entender outras posturas, né? E tirar dali coisas que me somem, me acrescentem, eu tô fadado a ficar no mesmo, né? Comportamentos iguais, resultados iguais, né? E aí, cara, Patrícia, alinhando isso com o ensino técnico. Sim. A gente é uma escola de ensino técnico, onde o aluno aqui, do projeto final dele, ele sai apresentando um projeto real para o mercado de trabalho. Hoje em dia, por causa da questão de muitas, né, do novo ensino médio, de muitas coisas, fala-se muito hoje em aplicar o empreendedorismo na educação, dentro da sala de aula, para já sair o jovem empreendedor. Isso a gente já aplica há muito tempo, tanto que os nossos alunos precisam realizar esse projeto final com empresa real. E qual seria a importância, eu vendo isso, já que a gente ensina o cara a empreender, mas não ensina ele a vender? Qual seria a importância, de repente, ter uma disciplina na educação voltado para essa questão de pré-venda, de venda, pós-venda? Porque a gente ensina o cara a criar, mas não ensina o cara a cuidar desse produto, sim, né? Qual seria essa importância lá, olhando para o teu lado não só empreendedor, mas para o teu lado educacional, já que você também é professora? Sim, não tem como, né? Tirar essa veste.
Olha, Wagner, eu acho que é de suma importância, assim. Hoje as coisas estão interligadas mesmo, né? E um dos pilares é você conseguir, de fato, defender a empresa que você está, defender o produto no que diz respeito ao benefício, à transformação que aquilo vai trazer para quem compra, né? Eu sempre fui muito a favor do ensino técnico. Eu estudei loucamente no meu segundo grau, porque eu fui fazer a pedagogia, né, o magistério ao mesmo tempo que o segundo grau. Na época tinha 17 matérias no Instituto de Educação. Foi uma fase linda que a Faetec estava administrando, a piscina estava lindíssima, arrumada, e eu lembro que eu queria fazer a parte de esporte, até vocês falaram, ainda não fui, que tem que atravessar a rua para ir na quadra, Isso. né? Inclusive, eu já vou fazer já um Mas jabá os aqui. esportes também foram fundamentais no meu ensino técnico. Hoje, isso foi publicado hoje, tá? Primeira mão, hein, galera? Hoje, na realidade, porque todo mundo sabe que o podcast é gravado, mas então eu vou falar a data. Foi publicado hoje, dia 23 de junho de 2022. Saiu no jornal O Globo de hoje, uma reportagem com o nosso professor André Capalupo, grande campeão intercolegial, treinador de futsal. Que chique! E aí, ele, além de ser multicampeão com a escola no futsal, ele é ex-aluno da escola. Então tem uma matéria sensacional que saiu aí. Procura a matéria que saiu no jornal O Globo de hoje, gente. Que legal, que legal. E aí, Patrícia, eu costumo dizer que tudo que é bom acaba rápido, né? A gente está chegando no nosso final, mas antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho. As pessoas que estão nos assistindo, quisesse tirar alguma dúvida ou quisesse de repente conhecer mais sobre a sua visita, contratar a sua visita para a sua empresa, como é que ele pode estar fazendo? Fala aí que o Luan vai estar botando na descrição, vai estar anotando tudo. Por favor. O nosso site é suavisita.com.br. O site de cursos, né? Para aquela pessoa que quer movimentar a equipe, trazer o funcionário novo para junto dos mais antigos, né? Fazer esse link de gerações e trabalhar, sobretudo, metodologia nesses 3 pilares, de criar listas do zero, de organizar abordagem, roteiro de abordagem e organização de follow-ups, organização de todos esses leads, mesmo sem um sistema próprio, é suavisita.com.br/cursos. Então, só põe a barra cursos no final. Meu LinkedIn é Patrícia Rezende, meu Instagram é Patrícia Rezende. E estamos abertos a networking, a conversar, independente disso tornar-se um projeto hoje ou amanhã. Eu acho que a gente, de fato, precisa conectar as redes, né? É verdade. Trazer a nossa rede junto com a gente, misturar essas pessoas e enriquecer esses espaços, né? É verdade. Então, pessoal, você que tiver alguma dúvida, quer esclarecer, até mesmo você aí do curso técnico aqui da escola que tá colocando aí, tem a feira de profissões chegando. Vou comentar muito da feira de profissões agora não, porque eles ficam nervosos, ficam ansiosos, né? É o grande momento. Mais para frente a gente vai comentando, querendo tirar dúvida para como você vai apresentar o seu produto no dia da feira de profissões. Seu serviço. O seu serviço. Então pode já entrar em contato com a Patrícia, que ela vai estar aí disposta para te ajudar. Vai ser um prazer. Patrícia, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Tá? Obrigada a você. E ó, já... não dá para falar, porque eu esqueço que ele é gravado, né? Porque no sábado agora, dia 25, nós vamos ter aqui no nosso centro esportivo, vai estar rolando o campeonato de futsal, e o jogo do dia 25 vai ser transmitido com narração ao vivo. Tá? Ó, narração. Eu falei que faço tudo. Narração, Wagner Talarico. E comentários, Rafael Japa e Leonardo Romano. Vamos marretar muito vocês aí, atletas da escola, que se fizerem besteira no futsal, hein? Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo encontro. Tchau. Contem comigo.